Proposta por ídolo do Atlético, Galo irrita o torcedor e ainda reforço inesperado para Sampaoli. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, eu vou te atualizar sobre as últimas informações do Galo, mas antes, gostaria de poder contar com seu like, o seu compartilhamento, se possível. Tamo junto, muito obrigado, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhuma notícia. Lembrando que aqui toda semana temos informações do Galo. Já deixou o like? Já compartilhou? Então bora pro vídeo sem mais delongas. Bora falar aqui de um reforço inesperado para Jorge Sampaoli. Vamos lá no nosso Instagram, @apaixonados pelo underline, né? Aquele tracinho lá, Galo. @apaixonados pelo Galo no Instagram. A gente voltou com as postagens, tá aí a notícia para vocês. Reforço inesperado, atacante João Marcelo vem se destacando na equipe sub-20 do Atlético. O técnico Jorge Sampaoli tem observado de perto o atleta, que deve ter oportunidades em breve. Então o João Marcelo vem se destacando na base do Atlético, fez 2 gols aí contra o Flamengo nessa última, não na última partida, né? No último confronto, porque é jogo de ida e volta. O João Marcelo marcou os 2 gols da vitória do Galo no jogo de ida e no jogo de volta converteu o pênalti ali, porque o Flamengo devolveu a vitória por 2-0, né? Devolveu os 2 gols de diferença e foi para os pênaltis. E o João Marcelo assumiu a responsabilidade e também bateu o penal ali e ajudou o Galo a se classificar para pegar o Sport na próxima fase da Copa do Brasil Sub-20. Então, é um reforço meio que inesperado, né, gente? O João Marcelo não vinha tendo oportunidades, né? O Sampaoli, inclusive, disse para ele que para ele jogar, né, que era bom ele descer ali para o Sub-20, para o próprio Sampaoli ver, né, observar o atleta atentamente, para aí sim ver se ele teria mais possibilidades de jogar, né? E aí a gente recebeu a informação de que o Sampaoli gostou aí dessa aparição, nessa primeira apresentação dele na base atleticana, e o João Marcelo até o final da temporada deve ter mais oportunidades. Devemos ver, né, o João Marcelo aí pelo menos entrando ao decorrer das partidas. Você gosta do João Marcelo? A gente viu muito pouco dele para poder falar, mas é um cara que mostrou qualidade quando entrou, tá? Ele teve ali alguns minutos em campo em 2025 e conseguiu ali segurar a bola, né, perto da área, fazer aquele tradicional pivô. Lembrando que o Atlético, desde a saída do Daverson, não tem um centroavante de ofício. Obviamente o Hulk e o Rony fazem ali o revezamento nessa posição, se bem que o Rony agora está entrando mais pelo lado direito, né, pelas beiradas do campo, e o Hulk sendo mais ali aquele centroavantão, né? Mas a gente não tem jogadores com característica de camisa 9, né? Os nossos atacantes ali são o Biel, o Dudu, o Hulk, o Bernard, o próprio Rony, né? Que não tem essa característica de pivô, de segurar a bola ali perto da área, né? Esperando a aproximação de um meia, aproximação ali de um lateral, para aí sim construir a jogada. E também, né, alternativa de bola aérea. Lembrando que quem está fazendo gols aí de bola aérea para o Atlético direto é o Vitor Hugo, né, que é zagueiro, porque a gente não tem um centroavante alto, né, um centroavante de ofício ali com pelo menos 1,90, né? O Hulk tem 1,87, 1,85, se eu não me engano, né? Mas a questão nem sempre é a altura, né? Sim a característica do jogador. Então João Marcelo pode ter novas oportunidades, deverá ter novas oportunidades ainda em 2025. Bom, deixe nos comentários a sua opinião. Bora passar para o próximo assunto aqui. É o Galo que desagradou mais uma vez o torcedor. Vou colocar na tela para vocês a informação do O Tempo Esportes. Está na tela aqui para vocês. Atlético não vai oferecer ônibus e patrocinadora dará 1.000 ingressos para a final da Sul-Americana. Torcedores cobravam transporte para chegarem a Assunção, no Paraguai, para acompanhar a decisão da Sul-Americana contra o Lanús. O Atlético não vai ceder transporte para as torcidas organizadas viajarem até Assunção
no Paraguai, onde no próximo dia 22 o clube enfrenta o Lanús na grande final da Copa Sul-Americana. A decisão foi tomada pela diretoria e repassada, né, às organizadas em reunião no início aí da tarde dessa sexta-feira, 7. Em troca, a H2Bet, patrocinadora master do Atlético, vai custear 1.000 ingressos para as organizadas. Em nota publicada pelo clube, o Atlético alega que não possui meios de oferecer diretamente o transporte, o que implicaria a necessidade de terceirização do serviço, né? Que eles basicamente falam, né? Vou ler primeiro aqui o post, né, do Galo, depois a gente comenta sobre. H2Bet ofertará 1.000 ingressos para organizadas. A H2Bet, né, maior patrocinador da história do Clube Atlético Mineiro, está apoiando a massa na grande decisão da Sul-Americana no Paraguai, em busca de mais um título inédito para o futebol mineiro. Patrocinador master do Galo, a casa de apostas aí, H2Bet. Bom, gente, o Galo publicou, né, fez esse post. Logo abaixo eles têm outro post aqui, ó. O Atlético não possui meios de oferecer diretamente o transporte, o que implicaria na necessidade de terceirização do serviço. Ainda assim, mesmo que a execução fosse atribuída a terceiros, o clube manteria a corresponsabilidade, assumindo riscos que não pode suportar. Aí a nota oficial do Atlético. Por um lado, a gente entende, tá? A nota do Atlético aqui, o que eles, para quem não entendeu, o que eles estão dizendo? O Galo diz que não tem meios, né? Ou seja, não tem. Vou explicar de uma forma bem clara aqui, bem fácil de entender. O Galo não tem ônibus para mandar o pessoal para o Paraguai, né? Então ele teria que terceirizar, ou seja, contratar uma empresa para poder levar os torcedores até o Paraguai. E ele, o Atlético, estaria assumindo o risco, né, a responsabilidade dos torcedores na estrada, né, sendo que não é dele, Atlético, os ônibus, não seriam dele os ônibus. Então, o Atlético assumiria uma responsabilidade que ele não poderia suportar. No caso, é o que eles mencionaram ali no post, né? Então, por um lado, a gente entende, tá? O Atlético não é uma empresa de ônibus, obviamente, né, de excursão, então não conseguiria fazer isso de forma orgânica, mas teria que terceirizar ali a viagem, né, dos torcedores para uma outra empresa, e o Galo não vê com bons olhos esse modelo aí de poder mandar os torcedores, né, ajudar o pessoal a ir para o Paraguai. Eu, sinceramente, né, eu fiquei bastante frustrado, né? Eu acho que o Atlético deveria, sim, fazer uma força para ajudar na ida, né? Porque a passagem, se você for olhar, ela é muito mais cara do que o ingresso. O torcedor, para poder ir de avião, direto de BH, eu já ouvi gente falando aí que é 8, 9 mil reais para ir lá para Assunção direto, né? Daqui de BH. Outros falam que você pegar um avião daqui de BH para Foz do Iguaçu, né? Para depois de Foz do Iguaçu ir para Assunção, que ficaria mais perto, reduziria ali uns 3 a 4 mil reais, né? Nessa passagem, né? Você não indo direto. Aí ficaria em torno de 4 mil, ainda assim um preço bastante salgado. Então, o Atlético custeando os ingressos, né, que o mínimo ali seria 480, o Atlético gastaria bem menos também, né, e ajudaria o torcedor bem menos, porque o ingresso é 480 e a passagem 7, 8 mil reais. Então, eu fiquei bastante frustrado. Eu acho que você custear o ingresso já é uma boa ajuda, mas você não vai colocar... Você entende que o Atlético está colocando meio que uma barreira? Acho que não é legal a palavra colocando barreira para os torcedores, né? Mas assim, fatalmente você vai ter muito menos torcedores, né, lá no Paraguai do que se você fretasse ônibus para levar o pessoal, né?
Às vezes quem não teria condição de pagar uma passagem, poderia animar a ir ali no Camboio, que é como eles chamariam ali a operação, né? E esse torcedor gastaria bem menos, ele compraria o ingresso do próprio bolso, gastaria 480, 500, 600, 700 reais que seja, né? Mas não 7 mil para poder ir para o Paraguai, né? Então eu fiquei bastante frustrado, mas eu entendo o lado do Atlético em relação à terceirização ali da viagem dos torcedores, né? Não seria o Atlético que estaria mandando os torcedores para lá, e sim uma outra empresa. E o Galo não quer arcar com esses riscos, com, né, essa responsabilidade, né, para com os torcedores, né? Diga o que você acha aí, né, nos comentários. A informação que tem é que a torcida, né, as torcidas organizadas não viram com bons olhos essa mudança ali na situação, né, do Atlético, que iria fretar os ônibus, né? Obviamente não teve informação oficial do Galo, né, falando que iria fretar. Era só uma coisa que estava no papel, mas que acabou não virando realidade. Trocaram ali a pauta e irão custear os ingressos. Deixe nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre isso tudo. E vamos para o terceiro assunto, né? Terceiro e último assunto aqui do vídeo, que é um ídolo do Atlético que pode estar de saída. Que história é essa? Uma proposta pode chegar para um grande ídolo atleticano. A informação aí é do Ekrem Konur, né? Lá, o jornalista, eu não sei se ele é da Arábia, não me lembro exatamente, né? Acho que ele é turco. Não sei exatamente a nacionalidade dele, não me lembro, né? Mas é um jornalista bastante conceituado e eu vou colocar na tela a informação para vocês. Tá na tela. Da Europa vem uma informação sobre Guilherme Arana. Quem publicou foi o jornalista especializado em mercado internacional do futebol, Ekrem Konur. Confira detalhes. Pode estar chegando uma oferta passando de 60 milhões de reais. Tá aí a foto do Arana. Aí tá as aspas, né, do jornalista. Clubes da La Liga, Liga Espanhola, né, e da Série A, no caso a Liga ali da Itália, né? Então seriam espanhóis e italianos, né? Estão de olho no lateral esquerdo brasileiro Guilherme Arana. Uma proposta de 10 milhões de euros pode estar a caminho. Arana é um dos mais longevos atletas do plantel, grande ídolo do torcedor alvinegro. Eu não consegui avançar nessa informação, tá? Então a gente tem que comentar baseado na informação do jornalista internacional Ekrem Konur, né? Mas deve chegar, né, gente? O Arana, a informação já de muito tempo atrás é que o Arana havia trocado de empresário porque ele teria o sonho ainda, o desejo de voltar à Europa, né? Já está aí há 5 temporadas no Atlético. Então, talvez ganhando uma Sul-Americana, poderia sair pela porta da frente, né? Poderia deixar ali mais um marco na história do clube antes, né, de se transferir para outro clube. Ainda não tem a proposta, né? A informação desse jornalista é que pode chegar até o final da temporada, né? Clubes ali estão sondando, estão de olho, né? Se o Guilherme Arana manter esse nível de futebol que vem apresentando até o final da temporada, podem ter certeza que vai chegar a proposta. Não sei se da Espanha, não sei se da Itália, não sei se talvez da França, enfim, qualquer outro lugar do mundo, pode ser que chegue uma proposta boa para o Guilherme Arana. E levando em consideração que o Guilherme Arana tem 28 anos, eu acho que 60 milhões de reais ainda é um pouco... É uma proposta assim que não me anima tanto, né? 10 de euros, né? Seria, colocando ali na balança, seria mais ou menos o valor ofertado pelo Rubens, né? Que o Rubens foi vendido. O Galo não ficou com os 12 milhões que o Rubens foi vendido, ficou apenas com uma porcentagem, mas seria mais ou menos o mesmo valor ali. Tendo em vista de que o Rubens é mais novo, apenas 24 anos, né? 4 anos mais novo do que o Arana, dá para entender, mas eu acho sinceramente que o Arana
ele vale mais, né, do que 60 milhões. Eu venderia o Arana só por 100, pouco a mais de 100 milhões de reais, tá, gente? Mas eu entendo que se o Atlético vender o Arana, também não estaria tendo, não estaria errando, né? Até porque, por esse valor de 60, né, um pouquinho a mais ali. Até porque o Arana, a tendência agora, né, é a carreira dele começar a declinar, como acontece com todos os jogadores. Óbvio que ele pode jogar em alto nível até 35, 36, 40, 50 que seja, né? Mas não vai ser mais um garoto, né? O tempo passa para todo mundo e é um ídolo do Galo e tudo mais, mas já tem 5 anos aí no clube, talvez ele mesmo, Arana, queira respirar novos ares e aí não tem como segurar um atleta que de repente queira sair do clube, não é verdade? Bom, deixe nos comentários a sua opinião. Queria agradecer você que ficou até o final do vídeo. Lembrando que esse final de semana, muito provavelmente no domingo, vamos fazer a live. Eu iria fazer a live hoje, né? Mas acabei chegando um pouco sem tempo aqui em casa, né? Aconteceu algumas situações aqui e eu não tive tempo de preparar uma live de qualidade. Aí eu preferi postar o vídeo e preparar aí uma live de qualidade para vocês no domingo, beleza? Aí vou abrir uma enquete também no domingo, se Deus quiser, para a gente poder votar no nome do nosso programa, tá? Nosso programa vai ser todo domingo, se der certo ali a live, for tudo belezinha, vai ser todo domingo. Ainda vamos definir o horário e o nome do programa aqui do canal Apaixonados pelo Galo, beleza? Um forte abraço a todos vocês, cuidem-se, fiquem com Deus. Deixa o like, tá? Compartilha aí, se inscreve se ainda não for inscrito e cogite virar membro se você gosta do nosso conteúdo. Um abraço, até mais, fui!